Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar de um tema que eu simplesmente adoro e eu tenho certeza que vocês também gostam muito. É sobre OVNIs. E eu já vou começar assim trazendo algumas informações bem curiosas para você que gosta também. Por exemplo, em 1940, algumas pessoas começaram a relatar visões que pareciam ser como se fossem embarcações, e essas seriam provenientes de outros planetas. Aí, alguns ufólogos investigaram e concluíram que essas embarcações elas eram tripuladas por seres inteligentes de civilizações extraterrestres avançadas. E em agosto de 65, a bordo do Gemini 5, o astronauta Gordon Cooper ele chegou a ver um objeto, era uma nave. E em 1969, o mesmo Cooper e o Neil Armstrong declararam ter avistado objetos não identificados. Em 28 de fevereiro de 1995, o piloto norte-americano Jimmy Conran também viu um OVNI. E existem suposições de que eles podem mudar de forma, de tamanho, e isso também pode nos dar a possibilidade de que eles não são provenientes de outros sistemas estelares, mas eles podem ser provenientes de outras dimensões. Isso poderia justificar o fato deles não fazerem um contato formal. Aí eu fico pensando na ideia da materialização holográfica, onde eles poderiam enviar imagens quadridimensionais. Na verdade, o que é isso? É uma projeção à distância com uma realidade mais subjetiva e não objetiva. Quer dizer, hoje para nós a ideia dos drones é tão comum, é tão normal, eles já podem estar usando alguma técnica como essa há muito tempo. Em 1986, aconteceu uma coisa bem interessante. As autoridades militares do Brasil chegaram a deslocar 3 caças F-5 para perseguirem OVNIs. Inclusive os radares do DAC, eles identificaram alguns pontos luminosos e depois de 3 horas as luzes sumiram, do mesmo modo que apareceram. O que fica muito estranho, que todo mundo fica perguntando, é o seguinte: eles se mostram como seres humanoides, eles respiram o nosso ar, eles não têm medo de contrair nenhum vírus, adaptam bem à gravidade da Terra, eles mostram emoções em seus rostos e eles falam em outra língua e entendem a nossa língua. E em testes realizados recentemente, constatou-se que 86% das pessoas que foram pesquisadas acreditam na vida fora do planeta. Eu recolhi alguns casos que eu achei muito interessantes. Aliás, inclusive um deles com um papa que eu já vou contar para vocês. O primeiro caso muito interessante é o caso Peter Cury. Ele teve um sonho muito agitado, onde ele viu uma mulher loira. Na verdade, o que eu vou contar para vocês já são relatos de abduções, né? E ele viu na cama dele, assim, em frente a ele, praticamente, uma mulher loira, muito magra, muito bonita, na sua cama. Isso foi em 96. Aí ele acordou, relatou para alguns amigos, ninguém acredita, disse que foi sonho e tudo mais. E apareceu um fio de cabelo loiro. Esse caso, Peter Cury, inclusive, é um dos mais importantes relatos de abdução que existem no mundo. E apareceu um cabelo, ele recolheu esse cabelo e os bioquímicos fizeram testes. Sabe o que aconteceu? Eles concluíram que esse fio de cabelo ele tinha um perfil racial super incomum do tipo mongoloide chinês raro. Dá para acreditar nisso? Esse é um dos casos mais famosos de abdução relacionado ao extraterrestres. Isso foi em 1996. Sem falar, gente, que Cristóvão Colombo, em 12 de outubro de 1492, quer dizer, ele já relata nos seus diários que todo o tempo, até descobrir as Américas, ele já estava sendo observado e ele foi perseguido e seguido, segundo eles, por embarcações que ficavam praticamente flutuando junto a ele até o destino final dele. Quer dizer, o próprio Cristóvão Colombo já tinha averiguado algum contato de abdução e algum contato com ufologia, então, com os OVNIs, né? Outro relato importante, interessante, inclusive um amigo meu queridíssimo, que estuda teologia, o Daniel,
Ele falou assim: Mônica, quando você for falar de ufologia, de OVNIs, lembra desse caso. Foi ele que falou para mim, inclusive. O Papa João XXIII, pois é, ele teve um contato com extraterrestres. Ele teve, na verdade, um contato cordial com um alienígena nos jardins da sua residência em Castel Gandolf. Aconteceu em julho de 1961. Ele, com um grupo de outras pessoas, de outros sacerdotes, eles avistaram no céu um objeto. Esse objeto chegou a pousar no gramado e um ser de forma humana saiu da nave. Tanto o Papa João XXIII como esse ser alienígena conversaram por 20 minutos. E isso ficou, inclusive, muito marcado. Ele passou até a estudar, inclusive o Vaticano também estudou sobre quadridimensionalidade, sobre contatos extraterrestres. E o que ele disse para as pessoas? Abre aspas, os filhos de Deus estão por toda parte, apesar que tenhamos dificuldade em reconhecer os nossos irmãos. Fecha aspas. Depois disso, o Papa João XXIII nunca mais quis falar sobre o assunto. O cientista Stephen Hawking, ele lançou um programa de sinais alienígenas agora. Sabe quanto vai custar para os cofres americanos? 100 milhões de dólares. Ele quer investigar todo esse processo, só que ele já tem um porém. Ele diz que os alienígenas, eles não são os nossos amigos como a gente está pensando. Ele tem que ser uma coisa mais bem investigada, mais bem estudada, e ele está entrando para estudar sobre tudo isso. Inclusive, houve uma manifestação, agora recentemente, de uns 2 anos para cá, 1 ano, o ex-ministro da Defesa do Canadá, que é o Paul Heyler, ele afirmou que nós não estaríamos sozinhos, que existem extraterrestres entre nós. Bacana, né? A própria Hillary, inclusive, né? Ela disse que se ganhasse as eleições, ela ia abrir todo esse tipo de pesquisa e de conhecimento que está, na verdade, eles estão ocultos, e ela iria permitir que nós tivéssemos acesso. Como ela não ganhou, muita gente acabou se frustrando, porque mais uma década ou mais 4 anos que a gente vai ter essa possibilidade de não ter acesso aos documentos. Eu fiz uma pesquisa quando eu estava escrevendo um livro, que era Maria, Judia Alquimista, Maria, a Judia Alquimista, e que no final eu coloco ela em contato com outros seres de outros planetas, e eu entrei e fiz uma pesquisa. Tem um objeto de ouro no Museu da Colômbia, e uma réplica no Museu Permanente do Mundo do Homem em Montreal. Isso gera muita discussão entre os arqueólogos, pesquisadores e ufólogos. Agora, para os estudiosos de OVNIs, fica muito claro, porque o que existe nesse túmulo pré-colombiano de 1800 anos, gente, tem quase o tempo de Jesus quando ele esteve em terra. Existe uma múmia que tem inclusive eu tenho essa foto no livro da Maria Alquimista. Ela tem um objeto, essa múmia, que seria uma realeza, uma rainha. Ela tem na formato de um avião, com asas em delta, tem o motor, a carlinga e o para-brisas. Também foi constatado o leme e as aletas de inclinação lateral. O professor de aerodinâmica e piloto experimentado Ulrich, ele afirmou que esse objeto encontrado na múmia é muito parecido, muito semelhante a um avião de caça F-102. E esse mesmo professor, ele concluiu: se quiséssemos fabricar hoje uma embarcação de alta velocidade, para voar também, inclusive por baixo d'água, ele seria construído como esse modelo encontrado no túmulo pré-colombiano. Quer dizer, esse exemplar, inclusive eu tenho a foto, é simplesmente maravilhoso, se você quiser pesquisar no Google depois. É um aviãozinho, é impressionante. E é um objeto que tem 2000 anos, impressionante, né? Esse exemplar, ele já é intrigante. Quer dizer, imagina você estar escavando e encontrar um aviãozinho e esse artefato numa múmia, né? E outros também foram encontrados em túmulos pré-colombianos. E outros adornos também foram encontrados também na América do Sul, e estes desenhos também acabam lembrando aeronaves. Então, os pesquisadores acreditam que mais exemplares já existiram, porém, alguns foram perdidos pelas mãos dos espanhóis, que acabaram fundindo esses objetos de ouro, que foram transformados em barras e transportados na forma de ouro para a Europa.
Nos Estados Unidos, inclusive, eles estão exigindo a liberação de dados sobre extraterrestres. Tem, assim, uma centena de pessoas, centenas de pedidos de diferentes países. Eles estão dizendo e informando para nós que os governos acabam ocultando do público as informações sobre os contatos entre humanos e extraterrestres. Os Estados Unidos e os outros países também deveriam pôr fim a esse embargo imposto há 60 anos sobre a verdade acerca da presença extraterrestre e dos seus contatos com humanos. Como planeta e como espécie, nós estamos em contato também com outros seres, e as enquetes mostram de maneira muito coerente que 2/3 dos americanos acham que as agências do governo ocultam as provas de vida extraterrestre. As pessoas chamam toda essa ocultação de material como Watergate cósmico, e existem provas de que representantes das agências de segurança nacional dos Estados Unidos, eles entraram nesse acordo e chegaram a uma conclusão que começou a aparecer muita coisa e muita coisa foi omitida depois do caso Roosevelt, em 1947. Esse caso ficou o mais famoso de todos, que na verdade, é o grande graal dos pesquisadores, porque em julho de 1947 caiu um objeto perto de Roosevelt, no Novo México. Na época foi investigado pela aeronáutica do Exército, já que a Força Aérea, como existe hoje, ela ainda não existia, né? A conclusão foi de que esse objeto poderia ser, sim, uma nave de um outro planeta, e esse, na verdade, é considerado um dos mais importantes casos de OVNIs, e ele é fundamental para todos os investigadores da presença de extraterrestres aqui no planeta. Essa é considerada, caso Roosevelt, a maior história do milênio. Trata-se, então, da chegada à Terra de uma nave interplanetária, onde teve o resgate de corpos, teve resgate de materiais no lugar do acidente, e tudo tem sido ocultado durante 6 décadas. Já o jornalista mexicano Jaime Maussan disse numa conferência que desde o eclipse solar visto no seu país em julho de 1991, houve, na verdade, uma grande onda de avistamentos de OVNIs, e milhares de pessoas em todo o país acabaram avistando, filmando em vídeo muitas luzes noturnas e discos diurnos desconhecidos. Ou seja, ele diz que de 12 anos para cá, 15 anos para cá, aumentou uma quantidade absurda de aparições. Também no Chile, novamente, eles enfatizam que tem crescido o número de avistamentos de naves, e isso está acontecendo no mundo inteiro. Por que será que isso está acontecendo, gente? Será que a gente tem essa perspectiva? Será que eles estariam preocupados com o que vai acontecer com o nosso planeta? Será que eles seriam amigos? Será que a gente deveria temê-los? Quer dizer, outra coisa que eu sempre me perguntam quando eu vou em reuniões com ufólogos, né? Eu fiz muitas entrevistas na década de 90 falando sobre isso. Há perspectivas, existem pessoas que acreditam que eles vieram, participaram de todo o nosso progresso intelectual, cultural, emocional, pessoal. Houve aí até uma dinâmica fortemente ligada a uma possibilidade de uma mudança genética, uma nova estrutura de DNA. Eles vieram, fizeram todo esse tipo de avanço conosco, ou seja, há quem acredite que nós seríamos os seres mais evoluídos, principalmente do que se relaciona a essa galáctica, quer dizer, quem sabe isso realmente é verdade, e que nós seríamos, na verdade, o que nós visualizamos hoje como muito que nós vemos de OVNIs ou de naves, poderíamos ser até mesmo, olha que interessante, nós no futuro retornando ao passado. Também foi uma proposta que eu escrevi no livro, nesse último que eu publiquei, falando sobre isso, né? É bem interessante. E mesmo quem acredita na ufologia, com essa simbologia voltada para o anjo da guarda, muitos acreditam que os anjos que aparecem na Bíblia, que mudaram inclusive todo um contexto relacionado à religião que se firmou aqui na Terra, poderia, na verdade, esses anjos
serem extraterrestres, né? Porque eles se manifestam com halos, com luzes coloridas, né? O próprio Ezequiel, ele dá passagens na Bíblia, tudo que ele fala praticamente você quase tem uma descrição fiel de naves espaciais na qual eles teriam tido contato, e isso teria fortificado esse vínculo com o universo angelical e também com o universo dos seres humanos. A FAB, inclusive, criou regras para os pilotos que avistam OVNIs. Foi publicado no Diário Oficial da União em 2010, que é uma medida que vai estabelecer regras para os pilotos registrarem qualquer tipo de avistamento de um OVNI. E ao avistar, esse oficial tem que preencher uma ocorrência num formulário específico, tem que se dirigir a um funcionário do controle de tráfego aéreo e depois ele tem que encaminhar os livros de comando. Isso tudo fica registrado no Arquivo Nacional, já que a FAB não tem uma estrutura para realizar as investigações científicas a respeito desses fenômenos aéreos. Já o acervo do Arquivo Nacional, aqui no Brasil, claro, contém mais de 4.000 relatos, gente, até 1980, e mais milhares que estão sendo digitalizados. Uma época que apareceu muita informação sobre os OVNIs aconteceu no governo Getúlio Vargas. Aconteceu também em Pernambuco, no Rio de Janeiro, e alguns controladores de voo também relataram processos relacionados a avistamento de naves. Um dos mais conhecidos é o relato da Operação Prato, em 1977, onde extraterrestres atacaram pessoas no Pará. Existem suposições de que eles já estariam aqui, na verdade, de que eles já estariam entre nós, e muita gente que você acaba esbarrando na rua pode ser até mesmo uma pessoa que tem esse conteúdo relacionado a um ser extraterrestre. Aí eu não sei o que vocês acham, mas assim, na minha opinião, todo aquele condicionamento, inclusive essas estruturas religiosas, quando você tem o anjo Gabriel, a presença do anjo Gabriel informando que Maria estava grávida, quando você tem Zacarias na Bíblia, Ezequiel, você tem essas dinâmicas de estrutura relacionada aos anjos, esses seres que descem dos céus para conversar com os humanos sem que haja a menor necessidade que eles se alimentem, que eles tomem água, que a comunicação praticamente é telepática, não é nem tanto verbal. Quando você tem a presença do anjo Gabriel, 23 anos, orientando o grande profeta para que ele publicasse e redigisse um livro na qual hoje essa religião, que é o islamismo, está se tornando praticamente até com mais adeptos do catolicismo, é muito curioso. Que nem eu sempre falei, o anjo da guarda não é um conto de fadas, é uma coisa muito séria, onde praticamente todos os pilares religiosos contêm a informação e a proteção desses seres lindos que são os anjos, que poderiam, que muita gente acredita, como eu falei, que poderiam ser aí seres de outros planetas, né? E a Bíblia, ela sempre serviu como um livro de respostas também para, na verdade, até o Gênesis, né? Que ele acaba refletindo o mais alto nível de conhecimento científico, ou seja, ele relata que no estado anterior a tudo isso, que a gente poderia ter tido realmente esse contato. A maioria dos astronautas, inclusive os astronautas americanos, eles sentem, inclusive, uma mudança de natureza espiritual, tanto em si mesmo como nos outros seres humanos, depois das viagens nas quais eles tiveram contato. O Gordon Cooper, que foi o piloto da Mercury 9, em 1963, ele retornou super convicto, dizendo que sim, que a Terra foi visitada sim por vida extraterrestre inteligente em épocas passadas. E o Buzz Aldrin, que foi o piloto da Apollo 11, ele expressou: qualquer dia nós saberemos que realmente não estamos sós nesse universo tão maravilhoso. Bacana, né?
Eu acho que tudo que vale a pena a gente investigar, conversar, trocar uma ideia. Eu acredito sim, acredito que muito do que a gente conhece sobre os anjos da guarda poderiam ter sido, na verdade, seres de outros planetas trazendo algum conteúdo que nos inspirasse, modificasse as nossas vidas. E interessante, né? Porque todas as presenças angélicas constatadas e escritas através da Bíblia, todas as pessoas que tiveram contato com esses anjos, eles foram grandes transformadores da humanidade. O próprio Jesus nunca disse que o anjo não existia, pelo contrário, ele mesmo se deixou auxiliar por eles, tá bom? Vale a pena pesquisar, você pode pesquisar sobre aquele caso da Austrália, a pesquisa do Papa que eu comentei com vocês. Tem uma vastidão aí de matérias que você pode aprender, conhecer, participar dos congressos. E é isso, né? É sempre bom ter um pouquinho mais de informação. Espero que vocês tenham gostado do programa. No domingo que vem a gente volta para mais um programa, mas antes disso, eu quero deixar os meus contatos com vocês. Se você quiser ir conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, através do Facebook eu estou lá na página. Você pode colocar na busca Mônica Buon Figlio, que é o meu nome, mas como meu sobrenome é um pouquinho complicado, é fácil. Digite Mônica, B-U-O-N, Mônica Buon. Lá eu tenho minha página oficial, onde todo dia eu tenho as publicações que eu adoro fazer. Se você quiser me acompanhar no Instagram, eu estou no Mônica dos Anjos 72, Mônica dos Anjos 72. Se você quiser fazer um curso comigo, que eu faço por Skype, entre em contato comigo, eu dou vários cursos aí pelo Skype, são os cursos individuais, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, principalmente agora sobre o tarô, sobre a cabala, são cursos assim maravilhosos, eu estou fechando o ano com muito carinho, dei muito curso esse ano, é muito bom, e lembrando vocês que o meu trabalho praticamente é atuar como astróloga, eu trabalho todo dia de segunda a sábado, né, das 10 até quase 10 da noite, todo dia, fazendo esse desenvolvimento pessoal, muito bom, através da análise do seu mapa astral. Inclusive, já para janeiro, eu estou preparando um especial sobre o próximo presidente, e até nessa pesquisa que eu estava conversando com meu filho, eu quero fazer uma análise de mapa dele nesses próximos 4 anos, e entender aí os motivos astrológicos, por que a Hillary acabou não ganhando. Mas esse é um próximo programa para janeiro. Espero que vocês tenham aí gostado do conhecimento de hoje sobre os OVNIs. E é isso. Fica a dúvida e a pergunta no ar. Você acredita? Você acha que eles existem? Você acha possível ter um contato com eles? Você já teve algum contato com eles alguma vez? Você pode até mandar um e-mail para mim contando a sua história. O meu e-mail é m de Mônica, m.buon, de novo, B-U-O-N, @terra.com.br. Se você tem alguma história bacana, se você quiser me contar, manda lá, que eu mando por e-mail, que eu vou ler a sua história com muito carinho, até para fazer a leitura num próximo programa que eu quero abordar, quero trazer convidados para falar sobre o tema. É um tema muito bacana, muitos congressos são feitos, inclusive aqui no Brasil, sobre o tema. E num próximo programa que eu abordar sobre o assunto, quem sabe eu vou estar lendo a sua história aqui na rádio, falando sobre uma abdução, um contato, algo que você tenha visto, ou tenha contatado, ou sonhado. É sempre bom a gente ter esse tipo de informação e conhecer o que vocês estão achando, tá bom? Um beijo grande então, até domingo que vem, se Deus quiser, para mais um programa Mônica Bonfilho. Namastê, gratidão. Obrigada.